día, buenos días. Estamos iniciando el webinario de lanzamiento de la Llamada de Ideas 2025, una iniciativa conjunta de Aleti y Brafip. Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui o evento de lançamento da Chamada de Ideias 2025, uma iniciativa conjunta da Brafip com a Aleti. E para iniciarmos, eu gostaria de apresentar aqui para vocês o Juan Francisco Martínez, que é o atual presidente da Aleti. Buenos días, Juan Francisco. Buenos Gracias días, por acompañarnos. buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Aquí muy contento y orgulloso de estar participando en este magno evento, ya que es la cuarta vez que Aleti participa y creo que han habido 9 veces, ¿verdad? Pero estamos muy emocionados de poderlos acompañar en este magno evento y ya que es fabuloso esta cooperación que están dando ustedes a toda América Latina e Iberoamérica, ¿verdad? Y esperamos que muchas empresas se vayan a sumar en esto, ¿verdad? Gracias. Graças a ti, Juan Francisco. Para quem não conhece o Juan Francisco, ele é o presidente da Aleti. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho. Cuéntanos um pouco o que é a Aleti exatamente. Creo que alguma parte de la audiencia no sabe exactamente de qué se trata. Ok. Aleti es una federación de cámaras TIC, a donde agrupa a las cámaras de Iberoamérica o federaciones de cámaras de tecnología de Iberoamérica. Aleti tiene más de 15 años de estar operando, funcionando, ¿verdad? Y está dividido en comités y somos 20 países los que participamos en esto, ¿verdad? De Iberoamérica, España, Portugal, lo que es la mayoría de América Latina, y en el Caribe está Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Aleti funciona en base a comités, son 9 comités, donde está el Comité de Innovación y Emprendedurismo, el cual es el sponsor de este evento de Brafip, ¿verdad? Está Inteligencia Artificial, Women in Tech, una cantidad de comités. El rol que tiene Aleti hoy por hoy, anteriormente estaba apoyando mucho en el desarrollo de políticas públicas, hoy por hoy en la parte de negocios, networking, el desarrollo de talento, innovación, emprendedurismo y políticas públicas son los ejes principales en las cuales estamos ya trabajando, ¿verdad? Y estamos, la mayoría de países están completamente involucrados en cada uno de los comités, donde participan 2 o más personas de cada una de las cámaras de los países en dichos comités. Excelente, Juan Francisco. Gracias por citar el Comité de Inovação. Eu sou atualmente o líder do Comitê de Inovação na Aleti, e a Brafip, que é a co-organizadora, membro da Confederação ACESPRO, que é a representante do Brasil na Aleti, né, conforme o Juan Francisco disse, que cobre hoje 20 países, né, América Latina, mais Espanha e Portugal. E aproveitando a presença do Juan Francisco, aproveitando tu presença aqui, Juan, Gracias. Queria que nos contaras um pouco mais por que a Aleti se ha sumado a esta iniciativa, que como has dicho, es el 4º año consecutivo que se realiza en conjunto, pero la iniciativa nació antes. Sí, es importante, digamos, desde el punto de vista nuestro, este evento, que es un evento de innovación y emprendedurismo, es muy importante, ya que hoy por hoy muchas empresas que hace 20, 30 años fueron entrepreneur, hoy son empresas líderes mundiales, ¿verdad? Entonces, Aleti, aparte de generar negocios, networking, políticas públicas, la parte de desarrollo de talento, uno de sus roles principal que tiene es innovación y emprendedurismo, ¿verdad? Porque hay que apoyar a las empresas actuales que están saliendo y que son las empresas que hoy por hoy son entrepreneur, pero y son startup y dentro de mediano plazo van a ser empresas líderes, las cuales van a desarrollar
tecnología van a crear riqueza a los países y van a generar empleabilidad. La innovación y los startups es prioridad, ya que es prioridad para el desarrollo de la economía y generación de nuevos ingresos y negocios, ¿verdad? Como lo que es la parte de empleados, ¿verdad? Yo creo que hoy por hoy el apoyo a estas empresas, porque son ideas que hoy por hoy son ideas, pero mañana van a ser productos, servicios y obviamente van a generar riqueza y empleabilidad. Excelente, Juan Francisco. Muchísimas gracias. Y si tienes otros compromisos, por favor, si no quieres acompañarnos, pues, te haremos más preguntas a lo largo del programa, si no. Ok, perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Okay, excelente gracias. explicación. Feliz día, éxitos y les agradezco pues la invitación y agradezco al Comité de Innovación el apoyo que está dándole a todo Iberoamérica en esto. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Um forte abraço. Gracias. Muito bom. Vamos então dando continuidade agora a apresentar aqui, por parte da Brafip também, algumas das lideranças que estão presentes aqui. E eu quero começar aqui então dando bom dia para o nosso vice-presidente Antonioni. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Roberto. Quero saudar aí a todos que estão nos acompanhando aí pelos canais da ALET e da Brafip, né? Estamos lançando mais uma vez a chamada de ideias, né? Uma ação que já vem há diversos anos sendo realizada de forma recorrente, né? E vamos ter aqui hoje momentos importantes para entender como vai acontecer essa chamada de ideias, o alcance, enfim, e todos os detalhes, né, para que todos os interessados possam participar e submeter, então, seus projetos, suas ideias. Muito obrigado, Roberto, aí pela introdução. Obrigado a você. E vamos também trazer para a tela aqui o nosso secretário, Kival Weber. Muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Antonioni. Bom dia a todos. Estou falando de Curitiba, estado do Paraná, Brasil. Mais um desafio, mas lançando a chamada de ideias deste ano. A primeira que nós fizemos foi no ano de 2017, né? Essa chamada de ideias para pesquisa, desenvolvimento e inovação em cooperação resulta ou busca ideias para serem submetidas, como o Roberto ou outro irá explicar melhor. Bom dia. Muito obrigado, Kival. E vamos, então, apresentando os demais membros, conforme eles estiverem disponíveis aqui. Nós temos bastante conteúdo para apresentar hoje. Temos bastante contenido e estamos transmitiendo simultaneamente por medio de todas as redes sociais de ALET e de Brafip. Si todavía no estás inscrito, por favor, síguenos para tener todas las informaciones. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui, estamos transmitindo pelos canais tanto da Brafip quanto da ALET em simultâneo. E se você ainda não está inscrito, pedimos, por favor, que nos acompanhe se inscrevendo para acompanhar todas as nossas atividades. A gente vai, inclusive, anunciar hoje mais uma atividade para ainda neste mês de maio. Hoy todavía vamos a anunciar otra actividad que vamos a desarrollar por medio de estos mismos canales en el mes de mayo. Y para poder ahora entrar al contenido, quería pedirle a mi compañero Antonioni. Antonioni está nos ouvindo, né? Sim, perfeitamente. Muito bem. Eu queria saber o seguinte, né? Quais são
objetivos da Abrafip. ¿Cuáles son los objetivos de Abrafip y en este proceso de colaboración con Aleti que estamos buscando? Por favor, cuento para nuestra audiencia. Claro. Bem, Roberto, a Abrafip ela foi criada com o objetivo de promover, né, apoiar a realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em colaboração. Tá? Esse é o DNA da Abrafip, digamos, o propósito principal da instituição, da organização. Né? Então, se pretende com isso formar parcerias, formar grupos de empresas, de centros de pesquisa, de universidades, empresas de todos os portes, enfim, para que, diante de um desafio do desenvolvimento da inovação, né, se valendo da pesquisa e desenvolvimento conjunta, colaborativa entre essas diversas organizações, então você gerar, né, produtos inovadores que já possam nascer internacionalizados. Isso é possível quando esses consórcios, por exemplo, são formados com organizações de distintos países, diferentes países, né? Então, o produto ele já nasce internacionalizado, ele já nasce preparado para ser comercializado naqueles mercados-alvo onde estão, né, as organizações partícipes do PID, né, aquelas que se organizaram e colaboraram entre si para fazer a pesquisa, o desenvolvimento e resultar, então, naquela inovação. Né? Então, basicamente, esse é o principal o propósito da Abrafip. Muito obrigado, Antonioni. E vamos contar agora com a colaboração do Kival. Kival, eu gostaria que você fizesse agora um pequeno retrospecto do nosso processo da chamada de ideias. O Juan Francisco já anunciou, né, que é a 9ª vez que está sendo executada. Estamos executando a chamada de ideias por 9ª vez consecutiva. Não sei, Kival já disse que o processo começou em 2017. Eu queria que você complementasse explicando aí um pouquinho por que isso foi feito dessa forma, né? E o que a gente tem aí por trás da chamada, né? Complementando aí os objetivos que o Antonioni acaba de descrever. Ok. A chamada de ideias, como eu disse, começou no ano de 2017, né? E tivemos assim uma boa resposta na primeira chamada, né? Mais de 50 ideias foram submetidas, então, na época, e depois foram selecionadas 12 a 15 ideias para uma apresentação num evento no final daquele ano. Esse processo vem sendo repetido a cada ano. O que muda a cada ano é o local do evento. Né? O evento de 2017, o primeiro, foi feito na Universidade de São Paulo, né? Na Universidade de São Paulo, na USP, e muda a cada ano. No ano de 2013, por exemplo, ele foi feito na cidade do Panamá, né? Em cooperação com a Scala Latam, né? E com a Aleti. O ano passado foi feito em Belém do Pará, né? E esse ano será anunciado ao final aí onde vai. Essas ideias são submetidas a um prazo que vai ser anunciado aí para submissão de ideias, das ideias anuais. Hoje a gente tem contado, nos últimos anos, tem contado com mais de 100 ideias submetidas de
não só do Brasil, mas de diferentes países da América Latina e ou da da Europa Ibérica, Portugal e Espanha. Esse é o processo, então, da chamada de ideias, vai ser mostrado num outro evento quais são os critérios. Existe um formulário a preencher, né? No SurveyMonkey, né? E que vai ser divulgado também. Eu acho que é isso, Roberto. Obrigado, Kival. Esses pontos que você citou por último são detalhes que a gente vai explorar daqui a pouquinho, né? Kival nos ha contado sobre la historia de la iniciativa y los detalles del proceso los vamos a pasar en unos minutitos. Antes quería aprovechar y explorar un poco el ámbito internacional. Kival nos contó, en los últimos 4 años ya tuvimos la participación de propuestas de diversos países, incluso entre los mejor calificados. Tuvimos en los últimos 2 años siempre la presencia maciza de representantes de Iberoamérica en la llamada de ideas y queremos incentivarlos a que participen nuevamente. Y como Antonioni nos comentó, esta es una iniciativa internacional y desde el lanzamiento de la llamada de ideas siempre trabajamos a nivel internacional e com múltiplos idiomas. É por isso que hoje também nós estamos fazendo aqui um webinar onde a gente vai falando num idioma, no outro, e complicando a vida da inteligência artificial das redes sociais que está tentando transcrever o que a gente fala sem saber qual é o idioma que nós vamos usar a cada minutinho, né? Então, agora, eu vou pedir novamente para o Antonioni, né? Nós temos dentro da Brafip, desde o início, uma diretoria de relações internacionais. Nosso diretor de relações internacionais está em viagem internacional, e então eu vou pedir para o Antonioni. Antonioni, por favor, está acompanhando aí a gente? Mais uma vez, vou pedir a tua intervenção, então, para que você nos conte um pouquinho aí como é que funcionam essas relações internacionais cobrindo todo o globo. Le voy a pedir a Antonioni que nos cuente un poco sobre cómo funciona el sistema de representantes internacionales que nos permiten cubrir todo el planeta. Por favor. Microfone. Okay, estou aqui, então, falando em nome da Diretoria de Relações Internacionais, né? O nosso diretor é o Alexandre Moura, como muito bem foi colocado aí pelo nosso presidente Roberto. E ele, pela razão de estar justamente em viagem internacional, ele não pôde estar aqui hoje para nos acompanhar nesse evento em função de agendas, e nesse momento, inclusive, ele está dentro de um avião, né, dentro de um voo. Bem, a Brafip, ela, desde a sua criação, ela desenvolveu uma rede internacional, né, de representantes, justamente com esse objetivo, né, de ter uma capilaridade em diversos continentes, né? Então, nós temos hoje representações em alguns países, né, que cobrem determinadas regiões. Então, por exemplo, nós temos uma representação no Japão, né? Hélio Sifone, ele mora na cidade de Tóquio, né? E de lá ele faz todo um trabalho de aproximação, né, com países asiáticos, né? Então, as ideias que surgem aqui, né, os projetos que surgem, né, com potencial de internacionalização naquele mercado asiático, né? Então, cobrindo ali toda essa região
do Japão, da China, Singapura, enfim, todo esse lado do globo, né? O Hélio Sifoni é a pessoa que tem os contatos e que consegue, então, articular parceiros de desenvolvimento, parceiros comerciais, parceiros investidores, né, fundos de investimento. Né? Aliás, essa é uma atividade que é realizada por todos os nossos representantes internacionais da Abrafip. Tá? Na Europa, né, temos sediado em Madrid, na Espanha, né, o nosso Reinaldo Costa, nosso representante. Ele tem lá uma relação muito próxima também com o SEDET. O SEDET é uma organização similar à FINEP brasileira, né? E tem um networking, então, que cobre não apenas o país Espanha, né? Mas também países do entorno, ali, principalmente Portugal. Né? Nós temos também nos Estados Unidos, sediado em Miami, né, a presença do Fernando Cariello. Né? Fernando Cariello é um consultor também, uma pessoa que tem uma vivência do mercado americano, que conhece também o mercado latino-americano, né, com muita propriedade, com muita profundidade, né, e tem trabalhado, então, formando parcerias aí com fundos de investimento americanos, empresas, enfim, que fazem parte, né, desses consórcios, ou seja, tanto isoladamente quanto em consórcio, né, elas podem ser apoiadas para alcançar esses destinos. Tá? Então, basicamente, temos na Austrália, né, o Fábio Pagani, né? Fábio Pagani, então, cobre toda a região da Austrália ali, com essa mesma com esse mesmo objetivo, né, de formar essas parcerias. Então, temos uma rede realmente bastante intensa, bastante distribuída pelo globo, né, que pode colaborar muito com as ideias melhor classificadas, e não só com as melhores classificadas, né? Porque esse portfólio de ideias que digamos, registrado na chamada, né, eles permanecem à disposição ao longo de todo o ano, e quando surgem oportunidades, né, esses representantes internacionais estão atentos a esse portfólio de ideias e, então, entram em contato e auxiliam, né, a empresa enfim, na evolução dessas negociações. Basicamente isso, Roberto. Muito bom, Antonioni. Dimos la vuelta al mundo en 2 minutos y ahora queremos sumar, tenemos, además de los representantes internacionales, tenemos también una red de aliados, no solamente Aleti, sino que tenemos el apoyo de diversas organizaciones. Desafortunadamente, no todas están presentes aquí. En el rodapié de todo nuestro material de comunicación están los logotipos de todas las organizaciones que nos apoyan. Tenemos presencia de organizaciones de Europa, de Panamá, de España, de la Comunidad Europea, y tenemos también ya hace algunos años un apoyo muy importante para los participantes de la llamada, con un trabajo de desarrollo de mentoría, y ese trabajo lo agradecemos a uno de nuestros directores voluntarios de Brafip, Marco Carvalho, conocido como Mac, que también nos acompaña aquí en el estudio y que trabaja también en la Asociación Brasileña de Mentores. Vou trazer para a tela agora o Marco Carvalho, diretor voluntário também aqui na Brafip, e que atua firmemente na Associação Brasileira de Mentores, e graças à sua
articulação, nós conseguimos há alguns anos incorporar um processo de mentoria para os participantes da chamada MAC. Conta, por favor, para a turma como é que funciona isso. Me ouvem bem? Marco? Desafortunadamente não temos boa conexão, vamos a provar uma vez mais. Vamos tentar mais uma vez falar com o Marco, parece que a conexão de internet dele não está muito boa. Marco, está melhor agora? Deixa eu ver aqui. Me escuta? Sim, agora sim. Ok. Muito bom. Vou falar em português. Fique à vontade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Roberto. Sempre um prazer falar com a audiência que tem nos prestigiado aí com a chamada de ideias da Brafip desde o início, desde 2020, com mais frequência aí online. Bom, eu estou aqui hoje fazendo 2 papéis. Como o Roberto disse, eu estou como diretor voluntário de marketing na Brafip, organizando os eventos, e também sou conselheiro consultivo como ex-presidente na ABMEN, Associação Brasileira dos Mentores de Negócio, que é uma associação que tem aproximadamente a mesma idade de existência da Brafip, e foi criada para que se profissionalizasse a atuação do mentor de negócios, que é uma necessidade reconhecida pelo mercado já amplamente, inclusive pela Amprotec, que é uma associação de aceleradoras e incubadoras do Brasil, que reputa esse trabalho como um trabalho de altíssima necessidade para o ecossistema de inovação. Bom, diante disso, pelo trabalho que a Brafip vem desempenhando com a chamada de ideias, nós achamos por bem fazer essa aliança para trazer a atuação da ABMEN para dentro das atividades da Brafip. Dessa forma, dentro do programa da chamada de ideias, a Brafip conta já, pelo 3º ano consecutivo, com um conjunto de mentores voluntários que se inscrevem pela ABMEN, são pré-qualificados, são mentores certificados profissionalmente pela ABMEN, que vêm para dentro do programa, e eles entram em ação em 2 momentos. Um grupo de mentores participa da comissão de julgamento das ideias que são inscritas no programa, cuja inscrição estamos abrindo hoje, e um segundo grupo, não são as mesmas pessoas, né, atuam como mentores, vão atuar com as ideias depois do processo de seleção. Então, após a escolha das 14 ideias que se inscreverem aqui, mais a 15ª ideia que vem lá da Sociedade Brasileira de Computação, esse grupo de escolhidos, durante o período após o anúncio das ideias, até o Encodei, elas recebem sessões de mentorias de negócio. São aproximadamente 3 sessões até o Encodei, mas não está limitado a isso fica muito em função da disponibilidade do mentor e da necessidade dos mentorados, e a missão desse mentor é fazer com que o mentorado revise o seu negócio vis-à-vis a necessidade de sua apresentação no Encodei, ou seja, garantir que o pitch dele seja aprimorado, que ele consiga ter um bom desempenho e expressar com bastante assertividade o potencial de negócios que aquela ideia, ou aquela startup, ou aquele produto novo, né, tudo isso que a gente aceita aqui na chamada de ideias como uma iniciativa, ele seja bem apresentado, bem representado, e tenha mais condição de participar daquela, aspas, concorrência. Né? Nós sabemos que não é exatamente uma concorrência, porque os 15 vão para o portfólio depois, mas os 3 melhores são agraciados lá no Encodei, então todos querem ser um dos 3 melhores. Nos últimos 3 anos, nós temos visto sintomaticamente um crescimento na qualidade dos pitches, né? O último ano foi sensacional, e reconhecidamente pelos mentorados de que a mentoria provocou uma mudança na forma de se expressar, na forma de ser mais assertivo, de dar mais foco no uso do tempo, enfim, então uma série de questões onde a mentoria endereça a visão de negócios de uma ideia, seja ela qual for, em que estágio ela esteja, o mentor é capaz de induzir o empreendedor a pensar em perguntas que ele sozinho não pensaria. E fazemos isso de uma forma socrática, que é o método que a ABMEN vem utilizando desde a sua fundação. Então, mais um ano estaremos aqui, promovendo essa participação conjunta, para que a gente tenha lá um Encodei mais brilhante ainda, com ideias mais bem qualificadas e preparadas para uma exposição internacional, com o apoio da mentoria.
Então, essa é a nossa forma de atuação. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Muchísimas gracias, Marco. Espero que se estén quedando con ganas de participar y vamos a seguir dándoles más ganas. O Marco acabou de explicar o processo de mentoria que a gente disponibiliza para os finalistas da chamada, né? E nós temos, ao final do processo, em cada ano, sempre uma atividade, né, que também vem sendo repetida ano a ano, que é para dar visibilidade a todos os envolvidos, né, que é o nosso evento chamado International Cooperation Day, né? E esse é um evento que a cada ano se realiza em outro lugar, já foi comentado aqui sobre diversas sedes, um evento itinerante com o objetivo de ir estimulando os ecossistemas em cada uma das sedes do evento e, ao mesmo tempo, dar a exposição a todos os que participam e colaboram para que esta iniciativa, de fato, seja o sucesso que é. Então, nós vamos agora trazer para a tela mais o nosso vice-presidente de articulação, que vai nos contar sobre o Incoday de 2025 em primeira mão. Trata-se do Djalma Petit. Eu vou pedir que abra o seu microfone e, assim que estiver em condições técnicas, podemos, então, liberar a sua participação. Petit, seja muito bem-vindo. Muy bienvenido. Cuéntanos, ¿dónde será el Incoday 2025? Bom dia, Roberto. Bom dia aos colegas aí da Brafip. Bom dia a todos os ouvintes aí, a audiência que está nos prestigiando nesse lançamento. Como você mencionou, meu nome é Djalma Petit, eu sou do Centro de Tecnologia de Software de Brasília, TechSoft, e diretor de articulação institucional da Brafip. A minha base é Brasília, estamos aqui na capital federal e o Conselho Diretor da Brafip esse ano achou por bem realizar o Incoday 2025 em Brasília. Estamos em fase de organização, já temos data definida, 12 de novembro de 2025, e nesse ano teremos aí uma agenda, além da tradicional apresentação de pitch das ideias classificadas e convidadas a que os proponentes se apresentem, né, durante o Incoday. Deveremos ter também, como em algumas ocasiões ocorreu, não em todas, mas teremos aqui também uma agenda de conteúdo montada com temas e convidados e palestrantes para que venham a falar temas aí de interesse, né, à inovação tecnológica realizada em parceria. Muito provavelmente, o Incoday será realizado no Parque Tecnológico de Brasília, nas instalações do Parque Tecnológico, um ambiente muito propício à discussão, à troca de ideias, de inovação aqui na capital federal. Estamos todos nós aqui da cidade fazendo um grande esforço para a promoção do parque, né, para a dinamização desse parque, e acredito que trazer esse evento para Brasília é uma, vamos dizer assim, é uma contribuição muito forte que a Brafip está dando ao ecossistema local. Eu, particularmente, como membro aí desse ecossistema, fico muito satisfeito de que o Incoday seja realizado aqui na cidade. E nós, né, aí, como agora com o chapéu de diretor, nós vamos fazer um evento bem interessante, aí, bem rico em conteúdo, em informação e interação, né, sempre vamos dizer, o nosso showcase principal aí é a apresentação dos pitches, das ideias selecionadas.
Então, eu peço a vocês que nos acompanhem aí nas redes sociais para que tenham mais detalhes sobre o evento, como eu disse, em 12 de novembro de 2025. Então, Roberto, de uma maneira bem sucinta, né, traria essa novidade aí para os nossos ouvintes e potenciais apresentadores de ideias, né, que, se eventualmente vierem em Brasília, também terão a oportunidade de interagir e conhecer aqui o ecossistema local. Muito obrigado. Obrigado a você, né? De hecho, Brasilia es la capital federal de Brasil. Es una ciudad construida en los años 50, 60. Es una ciudad moderna, con arquitectura única que vale la pena conocer y que tiene un ecosistema en desarrollo muy interesante. Muito obrigado, Djalma. Daqui a pouquinho eu vou chamar você novamente. Okay? Fica aí no estúdio, que sua participação ainda não acabou. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora, então, começar a detalhar o processo de participação na chamada, né? E a primeira questão que se levanta é a seguinte: quem pode participar da chamada de ideias 2025? Essa pergunta eu vou pedir ao nosso companheiro Kival para que nos conte. Neste momento, le voy a pedir a Kival Weber que, por favor, nos explique quiénes pueden participar de la llamada de ideas en este año. Kival, o microfone é seu. Grato, Roberto, pela pergunta. Qualquer pessoa, né, qualquer instituição pode participar, né? Então, qualquer um, o que precisa é ter uma ideia com potencial para desenvolvimento e chegada no mercado, com potencial de inovação, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma startup, pode ser uma instituição de ciência e tecnologia, um laboratório, uma pessoa física que tenha uma ideia. Esta ideia não precisa ser uma ideia focada na área de TI, ela pode ser uma ideia em qualquer área do conhecimento, né? E o que essa ideia tem que ter potencial e vontade para ser selecionada, desenvolvida até a chegada no mercado. Até a chegada no mercado e baseado no conceito de inovação aberta, que ela possa colaborar, né? O proponente que possa e queira colaborar com outras pessoas, com outras instituições, visando para ter essa ideia desenvolvida e em condições de chegar no mercado. Como participar da chamada de ideias, né? O participante... Esse é o próximo slide, Kival, né? Deixa eu traduzir primeiro. Está aí nesse slide, como participar. Mas... Isso. Desculpa. Só um instantinho, deixa eu traduzir aqui para quem não acompanha bem o português, né? Estoy interrumpiendo la participación de Kival solo para dar un resumen en español y entonces dejar claro que la participación en la llamada está abierta a cualquier persona, a cualquier institución, sea académica, sea empresarial, sea una startup, sea un individuo. Lo que es importante es que tengamos una idea que tenga el potencial de desarrollarse en colaboración y ganar el mundo. Y vamos ahora entonces a la segunda parte de la pregunta, que
Kival nos vai contar agora como se participa efetivamente da chamada. Vou ser breve na resposta desta segunda parte. A Brafip disponibilizará um questionário em 3 línguas, português, espanhol e inglês, né, para um questionário no SurveyMonkey, que já vem sendo usado desde 2017, com perguntas, com sessões que caracterizem aquela ideia da importância e como ela vai colaborar, procurar colaboração com outros parceiros, né? Mas basta preparar a descrever essa ideia. A minha sugestão, eu sempre faço todos os anos, é que as pessoas não deixem para a última hora. Procurem baixar o PDF do SurveyMonkey logo que possível, e vão prestando atenção, analisando, ou até rascunhando, escrevendo, como responder. E submetam logo que possível. Mas os prazos vão ser dados aí a seguir. Obrigado, Roberto. Obrigado a você, Kival. Estamos, neste momento, lançando a chamada de ideias 2025 e eu quero aqui, então, anunciar formalmente que nós já temos os formulários de participação disponíveis, tanto no site da Brafip como no da ALET. Ya tenemos los formularios disponibles. Se pueden, conforme sugirió Kival, tomar la versión en PDF para entender los detalles de las preguntas. Y en este momento podemos ya mostrarles entonces el acceso para la participación que está disponible a través de nuestro partner SurveyMonkey, que nos apoya desde la primera edición. Están en pantalla los enlaces, los códigos QR para la participación. Esses códigos, esses QR codes, dão acesso ao formulário no idioma da sua preferência. A participação pode ser em espanhol, você pode preencher em português, and you can participate also in English. Quando accedam ao formulário, a primeira pantalla les va a hacer algunas preguntas sobre qué tipo de organización participan y después, es claro, necesitamos la descripción de la idea que se inscribe. O formulário consiste em algumas perguntas sobre o tipo de organização das pessoas que estão apresentando ideia e depois nós temos o processo básico aí de descrição da ideia. Esse processo, então, ele está aberto neste momento e, conforme foi dito pelo Kival, nós temos prazo, né? A partir de hoje e até o dia 28 de julho, nós temos esses formulários disponíveis online. O prazo para a participação é o 28 de julho, pero conforme se sugiere que no dejen para último momento, porque es un formulario que tiene una cantidad razonable de preguntas y de informaciones sobre el detallamiento de las ideas. De fato, participar da inscrição de uma ideia, preencher o formulário, já é um processo que orienta sobre como se faz para descrever, né? Como nosso colega Marco costuma dizer, é um mini business plan. E para a gente completar a explicação, né, aqui surge uma pergunta, né, que é a seguinte, né, o Petit anunciou o Incodei para o dia 12 de novembro e a chamada de ideia se encerra no final de julho.
nesse meio termo entre, então, temos de agosto até novembro, um espaço disponível para, esta que é a pergunta, para quê? La llamada termina en fines de julio y el evento de cierre de la llamada se realiza en noviembre. Entonces yo pregunto a mi compañero Antonioni, por favor, te voy a llamar de nuevo a la pantalla e eu quero então que você explique o que acontece nesse meio tempo entre o final da chamada e o evento Incoday. Perfeitamente, Roberto. Nesse intervalo de tempo, né, depois que é encerrada o recebimento de ideias, né, de projetos, os projetos recebidos, as ideias recebidas são avaliadas por um comitê, por um grupo de jurados, né, que são profissionais ad hoc, altamente especializados, né, que se debruçam, né, sobre fazem a leitura, então, desses projetos recebidos, né, e com base em critérios pré-selecionados, eles, enfim, fazem a graduação desses projetos e eles são ranqueados, então. Né? Então, resultará daí os 15 melhor pontuados nesse ranking, são os projetos que serão apresentados no Incoday, aí, o evento que já foi mencionado pelo Roberto, International Cooperation Day. Os proponentes destas ideias, né, eles serão, nesse período, também mentorados, né? Esses 15 selecionados, né, eles serão mentorados, então, por mentores profissionais, né, que fazem parte da ABNEM, que já foi aqui também apresentada pelo Marco Carvalho, né, para que eles, então, tenham a possibilidade de fazer um pitch, né, dessas ideias de forma bastante eficaz, bastante, enfim, convincente, né, no Incoday, para que também consigam, então, ter uma boa avaliação neste evento, onde se selecionam daí entre as 15 que participaram, né, as melhores ranqueadas, se selecionam daí as 3 melhor votadas pelo público, né? Então, nesse período é isso, né? Se o grupo de jurados, eles fazem análise das ideias recebidas, se estabelece o ranking com as 15 ideias melhor pontuadas pelo grupo de jurados, né? Cada ideia é avaliada por, no mínimo, 3 avaliadores independentes, né? E seleciona-se as 15 que vão para o Incoday, e depois, lá no fim, os 15 são mentorados pelos mentores da Abrafip, e lá no final fazem o pitch, então, no Incoday, onde, novamente, passam por um processo de avaliação do público e onde são selecionados, então, os 3 vencedores, os 3 melhor avaliados pelo público. Excelente explicación. Misterio resuelto. En el proceso entre el mes de agosto y noviembre, entonces tenemos primeramente el proceso de evaluación de las ideas por un grupo de jurados, un grupo que cuenta con la colaboración de más de 30 voluntarios de diversas de las organizaciones que nos apoyan. Y después tenemos el proceso de mentoría para los clasificados para el evento. E o processo de avaliação, ele tem um conjunto de critérios muito bem definidos, que nós não vamos conseguir explicar em detalhes hoje, e por essa razão queremos neste momento, então, anunciar que no dia 21 de maio, nesse mesmo horário, nós vamos fazer um outro webinar para detalhar esses critérios. Desafortunadamente no tenemos tiempo hoy de detallar los criterios de evaluación, pero queremos invitarlos para
el evento específico para esta finalidad dentro de 15 días, el día 21 de mayo, en este mismo horario, vamos a hacer otro webinario como este, trayendo exactamente los criterios de evaluación. Queremos hoy todavía presentarles los beneficios adicionales que de la participación, la exposición de las ideias. Nós temos, além da participação no evento, um processo de exposição permanente das ideias que já passaram pela chamada de ideias, que se chama o nosso portfólio de ideias. Eu gostaria de pedir novamente a participação do nosso colega Djalma, para que explique do que se trata. Además de toda la participación que ya hemos descrito, tenemos un proceso de exposición permanente que nos va a explicar ahora Djalma cómo funciona este proceso de el portafolio de ideas. Djalma, tu micrófono está cerrado. Ahora sí. Sim, a ideia é que, uma vez o proponente da ideia participe desse processo seletivo anual, né, e receba a mentoria e, eventualmente, faça a sua apresentação, essa ideia permanece no nosso portfólio de ideia, né, e, por vezes, né, fazemos interação com algumas organizações de investimento e na perspectiva de que elas eventualmente analisem ideias de seu interesse potencial e abra conversações com a ideia proponente, né? No sentido de saber se já foi desenvolvido, se tem interesse em discutir aprofundadamente uma eventual parceria de investimento, de conclusão de desenvolvimento, né? Cada caso será um caso, e essa é uma atividade que nós vamos incrementar durante esse ano, no sentido de ampliar, né, o rol de instituições, fundos de investimento, associações de anjos, associação de investidores. Nós vamos ampliar a exposição das ideias a esses potenciais interessados. Né? Se possível, né, obviamente, nesse momento não podemos confirmar de uma forma definitiva, mas, se possível, tê-los ou presencialmente aqui em Brasília, participando dos pitches, ou também acompanhando online essa última rodada que agora está se iniciando, né, que nesse momento estamos convocando. Então, basicamente, o portfólio de ideias ele tem a função principal de reter, né, de manter as oportunidades vivas daqueles postulantes de ideias que nos apresentaram em resposta às chamadas de ideias anual. Muito obrigado, Djalma. Nós temos algumas perguntas en el chat. Quiero repetir, dejamos los enlaces, os links para o site da ALET e da Abrafip estão no chat. Lá vocês têm acesso ao formulário de inscrição em formato PDF para poder verificar quais são as perguntas que precisa preencher. Recomendamos el acceso a los archivos PDF en los sitios web o de ALET o de Abrafip para que puedan ver las preguntas. Y les recordamos que el plazo para la participación se cierra el 28 de julio y
queremos también reiterar la invitación para el webinario de exposición de los criterios de evaluación de la llamada, que nos permite no solamente mostrarles cómo se procesan las ideas por parte de los jurados, sino también mostrar cuáles son los cuidados, cuáles son las maneras de organizar las ideas para que de hecho puedan ser exitosas. No dia 21 de maio, daqui a 15 dias, então, nós vamos expor os critérios, e não só para que vocês possam entender como funciona o nosso processo da chamada, mas nós, com isso, também queremos ajudar neste processo. Repetindo, então, a pedidos, né, nós estamos abrindo a chamada hoje, dia 6 de maio, abrindo o processo hoje, dia 6 de maio. Em 15 dias, el dia 21 de maio, estaremos com o webinário de la llamada de los criterios de la llamada, y el plazo para la participación, la inscripción de las ideas cierra el 28 de julio. Esa es la fecha límite para la participación. Este es el conjunto de slides que tenemos por hoy, y quiero ahora entonces, para cerrar, traer a la pantalla a todos nuestros compañeros que todavía están presentes para que se despidan de ustedes. Pessoal, hora de dar adeus e falarmos tchau até o dia 21. Quem vai primeiro? Antonioni, começa? Pode ser. Então, inicialmente, agradecer aí a participação de todos aqueles que nos acompanharam nesse nosso evento de hoje, nesse lançamento da chamada 2025, e deixar aqui o meu convite para que todos participem, né? Apresentem ideias, submetam suas ideias, que sempre, com certeza, é uma oportunidade de geração de negócios, é uma oportunidade de encontrar aquele parceiro correto para o desenvolvimento da sua ideia, e deixá-los, então, né, com essa provocação, né? Com isso eu me despeço. Posso falar? Marco, por favor, sua vez. Marco. Acho que o Marco está com problemas de comunicação novamente. Não, vamos lá. Aproveitar que vocês deram a deixa aqui, eu estava terminando, publicando agora o site da Brafip, está disponível a página de inscrição com os formulários e os PDFs, para que vocês aproveitem e façam sua inscrição. Reforçando, baixe o PDF, estuda primeiro, planeja. O PDF, esse formulário de inscrição é o teu primeiro pitch. Então, aproveita essa oportunidade para refletir sobre o teu negócio e continua depois da discussão com os mentores, quando você tiver escolhido conosco. Obrigado, Roberto, pela oportunidade. Adiante a todos para mais uma jornada brilhante do Brafip, chamada de Ideias 2025. Muito obrigado. Piti, sua vez. Eu agradeço a participação de todos, a nossa audiência que está aí nos escutando, né? Faço coro com os colegas aqui, incentivando a todos a que elaborem seus projetos, né? Coloquem suas ideias aí no formulário eletrônico para avaliação, e certamente é um processo que vai valer a pena, né? Para quem deseja aprimorar o seu produto, a sua ideia, e até mesmo chegar ao ponto de lançar no mercado essa ideia, esse produto. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Roberto, e por aqui eu me despeço também. Obrigado. Kival?
Muito obrigado a todos pela atenção, né, pelo interesse na chamada de ideias da Brafip-ALET no ano de 2025. Eu não só reitero o convite para que submetam suas ideias, solicito ainda que divulguem que essa chamada de ideias está aberta nesse período, de 6 de maio a 28 de julho, para potenciais interessados no ecossistema de inovação do Brasil e no ecossistema de inovação da ALET, da América Latina, e países ibéricos, Portugal e Espanha. Divulgue. Por último, vou repetir meu hint, a minha dica baixem logo o PDF dos questionários ou do questionário na língua que for apropriada. E estudem, vejam, pensem, reflitam sobre as questões. Tenham dúvidas, se for o caso, que participem do webinar do dia 21 de maio, onde vão ser explicitados aqueles critérios que estão no SurveyMonkey, e respondam logo. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, porque vocês, ao responder logo, ao estudar o questionário, estarão melhorando, aprimorando as suas próprias ideias. Obrigado, Roberto. Obrigado a você, Kival. E registro aqui, desafortunadamente, el presidente de ALET, Juan Francisco, tuvo que retirarse. Entonces quiero, en nombre de la Federación ALET, agradecer también a la colaboración con Brafip, que hace 4 años nos permite desarrollar esta iniciativa en nivel intercontinental. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a que ya accedan a nuestros sitios web para bajar los formularios, y el día 21 de mayo, en el mismo horario, vamos a detallar sobre los criterios de evaluación. Muchísimas gracias a todos y hasta el día 21.